Minhas senhoras e meus senhores, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, em Jesus o Cristo, Senhor nosso e nosso Salvador. Camaradas, compatriotas e companheiros, muito boa tarde. Eis-me aqui por trás do bairro que se chama Tapada das Mercês, num punhado de terreno ainda natural, que Deus, na sua bondade e misericórdia, tem livre das mãos sedentas dos homens, ávidos em tudo que seja espaço para a construção de casas que muitas vezes ficam abandonadas de tão caras que são e que na sua maior parte os humildes vivem mais sem abrigo do que abrigo, porque cada dia que passa vai escasseando os recursos financeiros. Porém, eu gozo desta bondade e desta misericórdia, encontro-me neste lugar a respirar este ar puro, este vento que eu não sei de onde vem, se do norte, se do sul, se vai para o oriente ou se vai para o ocidente, mas tenho a certeza absoluta que este vento é o Espírito, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, a quem eu tenho solicitado ajuda para que me dê força de continuar a pregar o Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo pecador. Eu acredito que, apesar de estar só neste lugar, não estou só, porque Deus tem de volta de mim mais de uma centena de anjos me protegendo, e que ninguém, enquanto eu viva e seja a vontade de Deus, me vai impedir de proclamar o Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todos os pecadores que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo que veio ao mundo para salvar todo aquele pecador que creia. Porque aquele pecador que não crê será agarrado, lançado ao inferno, aí onde haverá o ranger de dentes. Minha irmã, meu irmão, povo em geral, ouçam. Jesus, um homem histórico. Nenhuma outra pessoa impactou a história mundial tanto quanto Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo, o fez. Nasceu na Palestina durante a ocupação romana no primeiro século. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando fazer um recenseamento de todo o mundo romano, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também subiu da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, a Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa, à linhagem de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar
para eles na hospedaria. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe havia sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 3, 7 e 21. Amados, uns 30 anos depois, Pilatos, o governador romano, condenou a morte em Jerusalém. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e assentou-se na cadeira de juiz em um lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta da hora sexta. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: fora com ele, fora, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Segundo o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 12 e 16. Amados, minhas senhoras e meus senhores, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, em Jesus o Cristo, Senhor nosso e nosso Salvador, camaradas, compatriotas e companheiros, escutai. Passado que são mais de 2000 anos, Cristo continua a ser posto de fora das assembleias. Cristo continua a ser posto de fora dos templos. Cristo continua a ser posto de fora nos ministérios de justiça, educação, saúde e seja lá o que for. Eles continuam querendo e adorando aos homens e continuam a pôr de fora Cristo. Inclusive, nas denominações chamadas hoje de igrejas, também não querem Cristo. Eles tornaram-se mercenários do Evangelho. Eles não proclamam Cristo crucificado, Cristo ressuscitado ao terceiro dia, Cristo vivo. Eles proclamam aos seus interesses. Eles proclamam aquilo que o povo quer ouvir. Aquilo que são fábulas que lhes trazem coceiras aos ouvidos. Porque a verdade verdadeira que Cristo anunciou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna, eles não pregam. A verdade que Cristo por diversas vezes e insistentemente anunciou, que vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, eles não pregam. A verdade que Cristo ensinou a pregar, que o reino dos céus, que o reino dos céus está próximo, eles não anunciam. Eles pura e simplesmente não anunciam que devemos fazer a vontade do Pai.
que é amarmos-nos uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. Eles continuam a pregar um evangelho que só eles sabem de onde veio, proclamando, anunciando novas tecnologias, anunciando o ter e mais ter, esquecendo-se que somos seres humanos, somos seres que devemos nos relacionar uns com os outros. Não é que a nova tecnologia seja má. Não é isto que estou dizendo. Porque depende da forma como utilizamos as novas tecnologias. Mas a igreja tem esquecido de pregar o verdadeiro evangelho. Os sacerdotes, pastores, padres, diáconos, como nos dias do passado em Jerusalém, no templo, continuam hoje também a colocar Cristo de fora. Fora Cristo. Continuam a anunciar a crucificação de Cristo como anunciaram no passado. Meus amados irmãos, tendes muito cuidado, porque Cristo advertiu que vocês não terão desculpas, porque eu vim enviado pelo Pai Celestial. E vocês viram que eu ensinei mesmo nas vossas sinagogas, nos vossos templos. Viram os milagres, os sinais e prodígios que eu fiz. E vós, ontem e hoje, continuam a ignorar. Porém, vocês não terão desculpas. Vocês serão, no dia do juízo final, agarrados, lançados no inferno. Aí, no fogo do inferno, do enxofre, onde haverá o ranger de dentes. Por isso, meus amados irmãos, ainda é tempo de arrependerem-se de todos os vossos pecados, confessando-se uns aos outros. E em vez de correrem com Cristo para fora de vossa casa, de vossas instituições públicas ou privadas, em vez de correrem com Cristo das vossas igrejas, em vez de correrem com Cristo dos vossos templos, em vez de correrem com Cristo das vossas basílicas, meus amados irmãos, chamem a Cristo, porque hoje a igreja é você, ser humano. Hoje o templo é você, ser humano. Porque Cristo destruiu o templo de Jerusalém. Hoje só restam única e simplesmente uma muralha. Tudo isso por tua causa. Tudo isso por mim e por você. E para todo aquele que crê. Hoje, o véu que impedia o acesso ao Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo que nele habita, inclusive nós, sua última criação, o véu, quando Cristo disse que está consumado, o véu que nos separava rasgou-se de cima a baixo. O acesso está livre. Por isso é que Cristo morreu num lugar alto, para que todos tivessem acesso. Ele não cabe no templo, ele cabe no coração de cada um de nós. O Espírito Santo, o Espírito de Deus vive em nós. E nós só temos que pedir a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo entre em conexão com o nosso espírito, se manifeste e ensine-nos todas as coisas, mas todas as coisas que Jesus Cristo ensinou aos discípulos, que se resume nisso: fazer a vontade do Pai é amarmos-nos uns aos outros. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.